Hoje nós vamos começar o nosso estudo da geometria analítica e para isso nós vamos usar esse conteúdo multimídia. No estudo da geometria analítica nós usamos um gráfico cartesiano. Nesse gráfico nós podemos representar pontos, associando números a esses pontos e também representar figuras geométricas associando a elas equações. Então, como nós estamos vendo aqui na tela, nós temos pontos que são associados às suas coordenadas e nós também temos aqui, por exemplo, uma reta e uma circunferência. A reta e a circunferência na geometria analítica vão ser associadas a equações. Isso significa que nós poderemos resolver um problema usando recursos tanto da geometria como da álgebra. Então, vamos conhecer um pouco mais o plano cartesiano com o qual nós vamos trabalhar. Ele é composto por dois eixos. Um é o eixo das abscissas, onde são representados os valores x do par ordenado. E aqui temos o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Além dos dois eixos, no ponto onde eles se encontram, nós temos a origem, que é o ponto zero, de coordenadas 0, 0, também chamado de ponto zero, que é a origem. Os eixos coordenados dividem, então, o espaço do plano em 4 quadrantes. Temos o primeiro quadrante aqui. E qual a informação que nós temos sobre o primeiro quadrante? No primeiro quadrante, o valor de x é maior que 0 e o valor de y também é maior que 0 no par ordenado, que representa um ponto. Daí temos o segundo quadrante, que é esse que foi representado aqui na tela. E o segundo quadrante, nós temos o x é menor que 0 e o y é maior que 0. Nós podemos observar isso porque qualquer ponto que esteja aqui no segundo quadrante, qual será a coordenada dele? Aqui para o valor de x teremos valores negativos e para o valor de y valores positivos. Terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o que acontece? Temos os valores de x menores que 0 e de y também menores que 0. E por fim, no quarto quadrante, teremos os valores de x maiores que 0 e os valores de y menores que 0. Então, vamos trabalhar mais um pouco a representação de pontos no plano cartesiano, seguindo para a próxima tela aqui do nosso conteúdo multimídia. Então, nós temos aqui na tela representados 4 pontos, P, Q, R e S. Nós podemos, então, mudar aqui no simulador os valores de P, as coordenadas de P. Atualmente, as coordenadas dele são 0, 0, ou seja, o ponto P está na origem. Eu vou mudar aqui as suas coordenadas para 1, 2. Com isso, o ponto P deslocou-se para uma outra posição que está aqui. Nós temos aqui o ponto P. Então, o que pede a questão aqui do conteúdo multimídia? Pede para encontrar os pontos simétricos do ponto P em relação aos eixos do plano cartesiano. O que significa um ponto ser simétrico em relação a um eixo? Significa que ele está como se fosse espelhado em relação a essa reta. Observem aqui, embaixo, o que significa a simetria em relação a uma reta. Nós podemos ter também um outro tipo de simetria, que é a simetria em relação a um ponto, que também é como se fosse um espelhamento, mas em relação a um ponto, e não em relação a uma reta. Então, vamos tentar encontrar os simétricos do ponto P em relação aos eixos. Aqui, o ponto Q, ele deve ser simétrico
em relação ao eixo X. Observando aqui, nós temos o ponto P e o eixo X, que está exatamente aqui. Então, um ponto que fosse simétrico, ele tem que estar na mesma posição relativa e a mesma distância do eixo X. Então, provavelmente, o ponto Q vai cair aqui. Então, vamos tentar... Quais seriam essas coordenadas que deveria ter o ponto Q para estar nessa posição? Então, eu vou colocar aqui que ele, para estar nessa posição, ele deveria, as coordenadas ser 1 no eixo X e menos 2 no eixo Y. Nós já temos aqui 1, então vamos colocar aqui menos 2. Realmente o ponto P está aqui. O ponto R tem que ser simétrico em relação ao eixo Y. Então, o ponto P, uma simetria em relação a Y, levaria o ponto R para essa posição. Quais são as coordenadas dessa posição? Menos 1, a coordenada X, e 2, a coordenada Y. Vou colocar esses valores aqui para o ponto R. Então, temos o ponto R simétrico de P em relação a Y. Por fim, temos o ponto S, que seria simétrico em relação à origem. Se considerarmos aqui a origem, o simétrico do ponto P estaria nessa posição, ou seja, teria as coordenadas menos 1 e menos 2. Menos 1, menos 2. Então, aqui temos os simétricos do ponto P em relação aos eixos e em relação à origem. Conferindo se a nossa resposta está certa, todas estão corretas. Agora que nós já sabemos como representar um ponto no plano cartesiano, nós podemos trabalhar com 2 pontos. Aqui, por exemplo, nós precisamos calcular a distância entre 2 pontos. Não precisam ser esses pontos que já estão representados. Nós podemos mudar os pontos. Aqui, por exemplo, eu vou mudar o ponto A para as coordenadas menos 1, menos 1. E vou mudar o ponto B, por exemplo, para as coordenadas 3 e 2. Calcular a distância entre esses 2 pontos é calcular o comprimento dessa linha marcada em vermelho. Como nós podemos fazer isso? Observem que nós temos aqui um triângulo formado por esses 2 lados aqui, um triângulo retângulo, em que a linha vermelha que nós queremos calcular seria a hipotenusa desse triângulo. Portanto, nós podemos calcular a distância de A até B se nós soubermos a medida dos catetos desse triângulo retângulo. Vejam que esse cateto aqui que está na base, ele representa a diferença entre as coordenadas X dos 2 pontos. O ponto A está na coordenada menos 1 e o ponto B está na coordenada 3. A distância entre esses 2 pontos tem 4 unidades de medida. Então, nós temos aqui a distância aqui que é 4. Ou seja, vamos colocar aqui esse valor, 4. E para o outro cateto, nós temos a diferença entre as ordenadas dos 2 pontos, ou os valores de y dos 2 pontos. Temos aqui o ponto A, que está em menos 1, e o ponto B, que está em 2. A distância entre os 2 é de 3 unidades. Ou seja, esse cateto aqui, a medida dele é 3. Um triângulo retângulo que tem um cateto medindo 4 unidades e outro cateto medindo 3 unidades, então a medida da hipotenusa é 5, se vocês fizerem essa conta. Então a distância entre A e B é de 5 unidades. Essa fórmula foi adaptada então para a geometria analítica e nós podemos simplesmente usar a fórmula e substituindo nela os valores das coordenadas do ponto A e do ponto B.
Então, aqui está a fórmula, que é a distância de A a B. É a raiz quadrada da diferença entre xb e xa elevado ao quadrado, mais a diferença entre yb e ya também elevado ao quadrado. Outra informação que podemos obter em relação a dois pontos representados no plano cartesiano é o seu ponto médio. Então, aqui nós temos os pontos A e B representados, e também está representado M, o seu ponto médio. A gente pode escolher outros valores para as coordenadas de A e B. Eu vou colocar os mesmos valores que eu usei no exemplo anterior. Nós podemos observar, apenas olhando o plano cartesiano, que as coordenadas do ponto M são aqui 1 é a coordenada x e meio a coordenada y, que é um ponto, o seu valor é situado entre 0 e 1, exatamente no meio, então a coordenada é meio. Mas nem sempre isso é fácil de obter se a gente não tiver aqui o plano cartesiano ou a gente estiver trabalhando apenas com as informações algébricas desses pontos e pedirem para a gente fazer esse cálculo. Assim como nós temos uma fórmula para calcular a distância entre esses dois pontos, nós também temos uma fórmula para calcular as coordenadas do ponto médio. Então, nós temos aqui, para calcular a coordenada x do ponto médio, nós somamos os valores das coordenadas do ponto A e do ponto B, as coordenadas x desses pontos, e dividimos por 2. Então, nós podemos ver aqui, a coordenada x é menos 1 e a coordenada x de B é 3. Somando 3 mais menos 1, nós temos 2, e dividindo 2 por 2, nós temos 1, que é o valor de x da coordenada do ponto M. E para calcular a coordenada y do ponto M, nós pegamos o valor da coordenada y do ponto A, que está aqui, e o valor da coordenada y do ponto B, que está aqui. Somamos menos 1 mais 2, nós obtemos 1, e dividindo por 2, temos meio, que é exatamente o que a gente tinha encontrado como valor da coordenada y do ponto M. Então, nós já temos algumas informações importantes sobre a localização de pontos no plano cartesiano, e nas próximas aulas nós poderemos aprender a trabalhar então com as equações de formas geométricas representadas no plano cartesiano. Até a próxima aula de matemática. Um abraço para vocês.